Amém, amém. Alegria estarmos aqui juntos nessa noite, um dia chuvoso, um dia não está muito frio, né? Muita chuva e pouco sol, e quando chegamos aqui e encontramos com os irmãos, a gente vê a força do Espírito Santo de Deus que nós acabamos de clamar, de pedir para que esteja em nós. Porque é só pelo Espírito Santo de Deus que nós temos a coragem de renunciar tantos outros programas para estar aqui nessa noite, rezando o terço, louvando e bendizendo ao Senhor, vivendo em comunidade, em comum unidade, né? Essa noite, clamando, pedindo, fazendo como André disse desde o começo, vivendo essa luta com nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E quando eu recebi o direcionamento do grupo, né? Esse rema, o tema que é o senhorio de Jesus, e esse rema de pé, levantemo-nos contra esse povo. E aí vem a segunda parte, para o combate. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que hoje o Senhor está falando essa segunda parte como se fôssemos para uma ordem de batalha. Nós, como a Andréia falou no início da condução, nós não voltaremos para casa sem tomarmos posse da graça de Deus na nossa vida. Nós não voltaremos para casa da mesma forma com que chegamos, porque esse rema, ele já vem nos exortar de pé. Vamos, em ordem de batalha, lutar para que tudo aquilo que nós precisamos tomar posse na nossa vida. Na liturgia de hoje, na primeira leitura, Paulo também escrevia sobre a ressurreição, e ele dizia: exortai-vos uns aos outros, exortai a todos os povos, exortai a todos aqueles que vocês encontravam. E eu me omiti em não falar aqui durante a oração, mas me vinha forte no coração uma mulher que muitas das vezes tem até frequentado outras denominações, outros lugares que não faz a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para vivermos a graça de Deus. A palavra de Deus que será semeada no nosso coração, ela é como essa chuva que cai. Isaías já ia dizer isso. Ela não voltará para o céu, essa chuva, sem não fazer o efeito aqui na terra, sem não brotar, sem não dar frutos. E nós não sairemos desse santuário hoje sem a graça de Deus, sem o coração estar convencido de que a presença desse Espírito Santo de Deus, e não pedimos mais um Espírito Santo de Deus que vem pelo alto. Nós pedimos esse Espírito Santo de Deus, como a Andréia começou, que venha dos nossos pés até a nossa cabeça. É um Espírito Santo de Deus que já habita dentro de nós. Então, meu irmão, minha irmã, nós hoje temos que abrir o nosso coração para viver uma segunda-feira completamente diferente de todas que nós já vivemos. Muitas das vezes a gente tem vindo ao grupo de oração, muitas das vezes a gente tem vindo à missa, mas não tem permitido, não tem dado abertura do coração para que a graça de Deus aconteça. E hoje o Senhor quer que a gente abra o coração para que a graça, o poder de Deus, tudo aquilo que Ele quer derramar na nossa vida, seja feito de acordo com a vontade dEle. Amém? Já comecei falando, me apresentei. Vamos pegar a palavra em Efésios capítulo 2. Vou ficar quieto aqui, Alexandre, pode ficar tranquilo. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Carta de Paulo a Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Enquanto você pega a passagem, eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, sou casado com a Císia, pai da Sofia de 13 anos, Rafael de 6, moro aqui nos Ingleses. Eu participo do grupo de oração às terça-feira ali na igreja de Santa Catarina, os Sagrados Corações. Participei por muitos anos aqui, aí mudei daqui no santuário, mudei de Florianópolis. Quando voltei não tinha agenda lá no trabalho, não dava para participar aqui na segunda, participo ali na terça. Mas é uma alegria estarmos juntos.
É uma alegria a gente ver pessoas que a gente tem um convívio na igreja, na missa, em outros encontros da igreja, que nós possamos viver essa unidade, que a gente possa cada vez mais viver essa intimidade com o Senhor. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Amém? Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra linda, esplêndida. Quando a gente começa a ler, consequentemente, é a primeira palavra do verso 19, é porque se a gente ler um pouco mais, lá no início desse capítulo 2, vamos perceber que quando Paulo escreve para a comunidade de Éfeso, ele estava falando para um povo que não vivia o chamado de Jesus, de Deus, e não eram seguidores de Jesus no primeiro momento. Então, consequentemente, porque esse povo, eles se converteram pelo sangue de Jesus, esse povo, os não circuncidados, o povo que não era os eleitos, muitos gentios eram os pagãos, aqueles que não tinham fé enraizada em Jesus, em Deus, que não vivia como os judeus que liam, que viviam, muitas das vezes de uma forma até muito superficial, como os fariseus, mas viviam a lei. Os gentios não, viviam à margem da lei. E aí quando Paulo começa a escrever aqui no verso 19, consequentemente, é porque esse povo, pelo sangue de Jesus, ele acredita, ele aceita esse chamado. E aí, Paulo vem dizer que por essa consequência, já não sois mais hóspedes nem peregrinos. Em outras traduções, na tradução da pastoral, já não sois estrangeiros ou forasteiros. Na tradução de Jerusalém, estrangeiros e adventícios. Então, meu irmão, minha irmã, quando Paulo fala a esse povo que pelo sangue de Jesus agora ressuscitado, que eles não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que nós precisamos, é viver esse chamado, é crer que nós somos convidados a viver sobre esse fundamento dos apóstolos e dos mártires. E aqui eu vou perguntar a cada um de vocês, quais são esses fundamentos? O que a gente tem baseado a nossa fé? Essa palavra, ela discorre pelo sangue de Cristo, todos estão em Cristo. Nós, pelo nosso batismo, somos chamados a ser membros dessa família de Cristo. Nós, pelo nosso batismo, somos convidados a fazer parte desse reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, todo esse poderio, e aqui a palavra vem dizer que nós, pelo fundamento dessa pedra angular que é Cristo, fazemos parte da família de Deus, alicerçado nesse fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? É a fé em Deus, é o amor a Deus, é a reconciliação. E também me vinha forte quando preparava dias atrás essa pregação, que nós muitas das vezes não estamos tomando posse da graça de Deus na nossa vida, não temos deixado que o milagre aconteça na nossa vida, ou aquelas pessoas que a gente tem entregue ao coração de Jesus não têm sido alcançadas pela falta de perdão,
Meu irmão, minha irmã, a falta de perdão muitas das vezes é uma barreira que tem nos impedido de viver a graça de Deus. E eu quero que quando orarmos hoje, possamos mais uma vez clamar essa intimidade que nós clamamos no Espírito Santo de Deus, para que caia por terra tudo aquelas barreiras da falta de perdão, ressentimento, que tem sido colocado no nosso coração, que muitas das vezes a gente tem alimentado isso, e tem nos tirado da presença do Senhor. Os fundamentos que nós devemos buscar para viver essa intimidade na família de Deus, como os apóstolos, os profetas, essa fé, essa caminhada, essa perseverança. E quando me via Abdias, essa passagem de pé, levantemo-nos contra esse povo para o combate, está lá em Abdias, capítulo 1, Abdias que quer dizer servo de Deus. Quais são os nossos combates? Levantemos contra o quê? O que você tem lutado? Essas guerras que nós tanto falou, Alexandre e Andréia, que nós lutemos contra nós mesmos. Nós temos que buscar entender aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Não podemos fazer da nossa fé esse comodismo, não podemos continuar vindo à missa e as coisas não acontecendo, não. Esse Espírito Santo de Deus, Ele nos dá essa certeza. Jesus nos deixou esse paráclito: eu vou ao Pai, deixarei o Espírito Santo de Deus, e farão coisas maiores do que essa que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, esse trabalho, essa luta contra nós mesmos, passa por esse fundamento da fé, da coragem, de buscar, do treino, como a gente treina o físico, como a gente treina para estar com o corpo, com saúde. A nossa fé também tem que ser no treinamento. Nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor no treinamento, e no treinamento tem dor, no treinamento tem, muitas das vezes, coisas que a gente não gostaria de fazer, mas eu quero te convidar, a cada oração, se coloque na certeza de estar diante de Jesus. A cada momento que você estiver nessa intimidade, peça a Jesus para revelar no teu coração a vontade dEle. Peça a Jesus para revelar no teu coração qual é o dom que Deus tem derramado sobre você por esse batismo que você recebeu. Porque o nosso dom, me vem na cabeça 3 passagens, que os nossos dons não é para uso nosso, é para uso dos outros. E nessas 3 passagens, quando não multiplicamos esses dons, essas passagens terminam com citações duras: pois haverá choro e ranger de dentes. É a parábola da moeda, é a parábola do Senhor que deixou os talentos. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje nos chama a viver essa batalha, para que levantemos contra as guerras que nós precisamos travar, quer seja a guerra de tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, talvez as pessoas que nós temos colocado em oração, que a gente não fique desanimado, que a gente não perca a fé, para que a gente persevere, para que a gente tenha essa certeza de estar no caminho do Senhor, que nós temos essa certeza de estar na intimidade com o Senhor, porque só assim, com esse treino, com a luta, com a dedicação do dia a dia, da oração, é que nós chegaremos um dia na graça do Pai, que nós chegaremos no nosso caminho fundamentado pelos apóstolos, fundamentado nos profetas. E hoje, quando na liturgia, no evangelho de hoje, quando Jesus, eles queriam até arremessar ele do monte, porque ele disse que um profeta não era bem visto na sua pátria, me vinha no coração para esse grupo de oração, que nós temos que ser os profetas da nossa casa, mesmo que a gente evangelize com o nosso testemunho, mesmo que a pessoa, que você não abra a boca para dizer sobre a igreja, sobre nenhuma passagem bíblica, mas que a gente possa, nessa certeza de ser guerra também, na nossa casa, pelo Espírito Santo de Deus, como Alexandre disse, porque é só por Ele que nós possamos, que nós conseguiremos ser os profetas no nosso lar, na nossa família, que a gente possa mudar em nós
que a gente possa ser pessoas que vão levar essa luz, e aí pode ter certeza que nós faremos a vontade de Deus. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa, a gente não frequentava a renovação carismática, e começamos a viver essa experiência da renovação, e começamos de uma forma bastante participativa, e algumas coisas mudaram na nossa vida. Eu, por exemplo, que tomava cerveja, frequentava um boteco aqui, uma situação ali, comecei a não viver isso mais. Começamos a orar mais em casa, começamos a pedir a presença do Senhor nas nossas refeições, começamos a ser diferentes, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e começamos até a ser motivos de chacota, né? Porque a família fica incomodada, né? Pô, mas o Leonardo era um cara legal, agora está meio chatão, tá? Mas meu irmão, minha irmã, quando nós atendemos e ouvimos o chamado do Senhor, Ele, por cada situação, por cada momento desse, Ele vai agindo em nós e nas outras pessoas. E para a honra e glória do Senhor, hoje, a minha casa, a casa dos meus pais lá no Triângulo Mineiro, a casa do meu sogro e da minha sogra lá em Caldas Novas, é uma casa que vive a missa, vive o sacramento da comunhão, coisas que não acontecia há mais de 20 anos. Minha família reza o terço das 1000 Ave Marias, minha mãe e meu pai estão na igreja constantemente. Ou seja, é pelo nosso sim que muitas coisas acontecem. Nós temos que dar o sim. O que vai acontecer é com Jesus, é com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, essa palavra que Paulo escreve para a comunidade de Éfeso, que ela possa fazer parte da nossa vida, que a gente tenha essa confiança, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos servir a Cristo, que o nosso olhar esteja em Cristo, que a gente possa buscar cada dia mais viver essa intimidade no Senhor, que a gente tenha coragem de nos lançar nessa obra, a perseverar nessa presença do Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Às vezes a gente tem visto muitas portas prometendo prosperidade, facilidade. Até alguns de nós se arriscam a ir buscar essas facilidades. Mas meu irmão, minha irmã, não é fácil, é cruz. Mas com esse Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que a graça vai acontecer na nossa vida. Pode ter certeza que nós seremos esses profetas na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e mais uma vez, nessa presença do Espírito Santo de Deus, que você possa ir se colocando diante de Jesus e apresentando para Ele tudo aquilo, essas batalhas, as guerras. E como me vinha no coração, tem ressentimento, vá pedindo: Senhor, me dê a força de viver o sacramento da reconciliação, me dê sabedoria, Senhor, para viver essa situação tão difícil na minha casa. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que te trouxe aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele preparou essa noite para cada um de nós. É o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. O Senhor moveu os céus para que o céu se abra sobre nós nessa noite. Eu não sei o seu problema, o seu impossível, eu não sei o que te tira a paz, e nós não podemos perder a paz, porque onde não tem paz, o inimigo atua. Onde tem a paz, a alegria, tem o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus da saúde, é um Deus da vitória, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura famílias, é um Deus que restaura a saúde, é um Deus que não permite que a droga destrua nossas casas. O nosso Deus é um Deus que nos leva para a glória,
E Ele te trouxe aqui nessa noite, não para ser uma segunda-feira como todas, não para ser um dia como outros que você já viveu. Tome posse, meu irmão, minha irmã, acredite, creia, tudo aquilo que você tem apresentado para o Senhor, as guerras que você tem travado, clame esse Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, eu quero te entregar, eu quero, Senhor, tomar posse das vitórias e das graças da minha vida. Não quero mais, Senhor, voltar para casa do mesmo jeito que cheguei. Não aceito, Senhor, voltar para casa levando angústia. O Senhor te quer feliz. Nós servimos um Deus da alegria, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que não quer desgraça. É um Deus que quer que nós sejamos libertos, felizes, independente do seu impossível. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. Muitos tiveram uma única oportunidade de estar com Jesus. Muitos tiveram apenas minutos diante de Jesus. O Senhor passa na tua vida nesse momento. O Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor olha nos teus olhos. O Senhor nos olha na individualidade. O Senhor quer restaurar o seu coração. O Senhor quer derrubar por terra toda mágoa, todo machucado. Ele quer cicatrizar essa ferida. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que a graça de Deus seja derramada na nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos curar, nos libertar, para nos dar posse da graça, para visitar aquela situação que nós não conseguimos. Tome posse, meu irmão, em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.